Joia. Abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, nós leremos versículos de 1 até 7. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. E nós recebamos, entendamos, acolhamos a palavra do Senhor e a pratiquemos para ver na nossa vida o resultado do poder de Deus. Quem achou, diga amém. Ok. Outros estão esperando no telão. Não acharam porque o telão não está projetando ainda, né? Vamos ler aqui no telão, 2 Reis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. O que ela disse? Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Algumas traduções diz uma pequena vasilha de azeite. Então, disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Uma tradução diz não poucas, muitas. Depois entre em casa, olha onde, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. É milagre de porta fechada. Derrame daquele azeite em cada vasilha, aquelas que você recolheu dos vizinhos emprestados, e vá separando as que você for enchendo. O milagre está aí. Ela não tinha uma pequena vasilha com azeite? Como é que ela vai encher outras e vai separar essas outras? Milagre. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quando terminaram as vasilhas vazias, os jarros vazios, é que o azeite parou de correr. Tivesse mais uma, mais 2, mais 10 e tantas, o azeite continuaria correndo. Diga glória a Deus. Você já está vendo o que Deus quer fazer com você? Está percebendo? Ela foi então e contou tudo ao homem de Deus. Ela voltou e contou tudo ao homem de Deus. E ele lhe disse: agora vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga glória a Deus. Isso a gente tem que ler outra vez, para ficar claro. Olha lá. Ela voltou lá e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você é inteligente, o povo de Deus é um povo inteligente. Sobrou pouco ou sobrou muito? Olha, vocês poderão viver. Isso me dá muita possibilidade de entender que a dívida era enorme, porque deveria ser paga com 2 filhos sendo escravizados. É uma dívida enorme, mas aquela dívida ainda foi pequena, perto do que sobrou. Tanto que eles poderiam viver com o resto. Diga, eu quero viver com o resto. É isso aí, um resto desse, não é verdade? Já conheço esse testemunho de diversas pessoas, mas falei em resto, me lembrei. Um homem de Deus, que é o dono da Colgate, nos Estados Unidos, conta a sua história. Ele foi desenvolvendo a capacidade de ofertar ao Senhor, além do dízimo. E é 10, são 20, 30, 40 e por fim viveu com 10 e devolveu 90 ao Senhor. Glória a Deus. Que resto, hein? Que
resto. Pastor Rick Warren, da igreja Saddleback nos Estados Unidos, homem foi usado por Deus, escreveu um livro, milhões de cópias no mundo todo, e outro. E ele disse, Deus me abençoou tanto. E então, tendo ficado muito rico, não trocou de carro, não trocou de casa, não mudou de hábitos, não trocou nem de restaurante, onde ele tomava as suas refeições com a família. Por quê? Porque ele entendeu que aquele era um recurso dado por Deus. E por fim, ele criou uma fundação, colocou muito dinheiro nessa fundação e passou a viver com o resto. E depois, como o resto ainda era muito grande, ele fez a devolução dos salários, dos sustentos que a igreja tinha dado a ele nos últimos 25 anos. Devolveu tudo que ele havia ganho da igreja de sustento. E ainda continua muito rico. Meus irmãos, nós não vamos falar sobre prosperidade hoje, mas é que esse último versículo ilustra para nós que o resto para nós é uma coisa, mas o resto de um milagre feito por Deus é outra coisa totalmente diferente. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus agora. O que é que vai no seu coração? Nós vamos falar hoje da multiplicação do azeite, o milagre dentro de casa. Multiplicação do azeite. Deus quer fazer multiplicação do azeite, dos recursos, das fontes de recursos que você tem. Aquilo que você necessita, Deus quer multiplicar. É a multiplicação do azeite. E o milagre acontece dentro de casa. Fale com o Senhor. Coloque diante dele a sua necessidade. Peça ao Senhor que dê a você uma visão bem clara da sua situação. Há pesquisas que dizem que mais de 83% dos brasileiros estão totalmente endividados. Coloque a sua situação diante do Senhor. E coloque agora a sua situação diante de você mesmo, para que você seja confrontado por ela. E peça que Deus trabalhe no seu coração para a compreensão dessa palavra. Pai, há milagres de todo tipo. Tem gente que não precisa de dinheiro. Nesse momento está bem. Mas tem um problema lá dentro de casa, lá na empresa, ou nos relacionamentos, que precisa de milagre. Há necessidade, Senhor, onde falta o azeite, na alma, na mente, no corpo. Senhor, na fé. E nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, que pela Tua palavra o Senhor nos esclareça e transforme a nossa realidade para a Tua glória, edificação da igreja e salvação dos que não creem, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O texto é maravilhoso. Ele começa falando de um tempo de crise e de inimigos à porta. O texto começa falando de dívida e termina falando de crédito. Glória a Deus. Começa falando de falta e termina falando de sobra. Glória a Deus. Começa falando de morte e termina falando em vida que segue. Podem viver com aquilo que Deus vai dar. O texto trata de um assunto familiar. Uma família que está vivendo um momento crítico. Um momento de angústia, um momento sério. A família, eu não sei o sobrenome dela, mas eu sei que o texto revela que é um servo fiel de Deus. Nas traduções mais antigas, a palavra era que ele fazia parte do grupo de profetas, que caminhava com Elias e depois com Eliseu. A nova versão já traz a palavra discípulos, porque de fato eram discípulos. Havia escola de profetas, escola de discípulos. E esse homem que morreu era um dos que fazia parte desse grupo. E o texto revela que ele era um homem fiel. Fala também de Eliseu. Eliseu é o profeta que sucedeu Elias. Ele era discípulo de Elias. Ele viu muitos sinais e maravilhas realizados por Deus através de Elias. E ele pediu ao Senhor, Senhor, quando o Senhor for levar o seu servo, o Senhor já disse que vai levar, eu quero porção dobrada. Porção dobrada. E a história não dá para contar agora, porque o tempo não permite. E ele ganhou porção dobrada do Espírito de Deus.
Esse camarada fez muitos sinais e maravilhas, estão lá no Antigo Testamento especialmente, não é? Mas alguns deles, olha, ele abriu o Rio Jordão, logo depois pegou a capa, ele abriu o Rio Jordão e atravessou por ele. Primeiro, foi o primeiro ato depois de receber a porção dobrada, foi atravessar o rio a pé, e o rio foi aberto, o Rio Jordão, quando ele bateu a capa de Elias ali. Ele transformou numa cidade uma fonte de água má, que estava matando, em fonte sadia para aquela cidade. Ele previu o nascimento do filho de uma sunamita, que não tinha filho, seu marido já era velho, e quando isso acontece, o menino depois vem a morrer, ele vai, e pela misericórdia de Deus, traz o menino de volta à vida. Ele alimentou 100 homens com 20 pães e algumas espigas. Milagre, né, gente? Fez o machado que havia caído no rio flutuar. Machado flutua? Boia flutua. Nunca vi machado flutuar, mas ali flutuou. Ele adivinhava os planos do rei da Assíria contra o povo de Deus. Ele previu durante uma grande fome de Samaria que haveria abundância de comida no dia seguinte. Eles estavam mais de 3 anos com a fome terrível, a ponto de haver uma história terrível, de um rei estar passando assim numa ponte e ouvir a discussão de 2 mulheres, e ele parou e falou assim, o que está acontecendo aí? Ô meu rei, salva a gente. Eu falei, quem sou eu? Eu não sou Deus, mas o que manda? O que vai? Não, é que nós estamos brigando aqui porque nós combinamos ontem que a gente ia matar os nossos filhos, um para comer num dia e outro no outro. Primeiro eu matei o meu, nós comemos, agora não quer matar o dela. Isso é verdade, gente. E ele previu, amanhã isso vai acabar. E um cara riu e falou, não tem jeito. Ele falou, não, tem jeito sim. Tanto que todo mundo vai comer, mas você não vai, porque você vai morrer. E o cara morreu no dia seguinte. Pisoteado. Quando Deus abriu um milagre, todo mundo foi correndo para o milagre sobrenatural e o cara ficou na porta, todo mundo passou em cima dele. Ele não creu, então nem acompanhou, morreu pisoteado. Esse é Eliseu, o homem que Deus usou aqui. Isso é importante dizer, porque nós precisamos crer que Deus pode usar homens e mulheres. E esse cara é tão especial, que até os seus ossos ressuscitaram um morto, sabia? É. Eita Deus, fala outra vez, eita Deus. É verdade. E olha só, um homem cheio do poder de Deus, ele morreu e foi sepultado. E na região onde ele foi sepultado, os midianitas, na época da primavera, invadiam o território de Israel. E isso era frequente. E lá em Israel morreu um sujeito, então estava tendo um funeral. Funeral todo respeitoso, em todo lugar. Aí surge uma tropa de inimigos. Os caras falam assim, não vai dar. Desculpa, negão. Joga ele aqui. Jogaram ele na sepultura desse Eliseu. E vazaram correndo para salvar a vida. A hora que o corpo dele bateu na cova, levantou. Ressuscitou porque tocou nos ossos de Eliseu. Diga, glória a Deus. É isso aí. Eu estou falando hoje de milagres. E tem milagre que vai acontecer dentro de casa. As portas fechadas, em nome de Jesus. Agora, quando você fala em milagre, você tem a tendência de falar, não, eu preciso de um pastor desse. Onde aqui na cidade tem um pastor desse aí? Eu estou precisando de um cara desse. Aqui na Primeira Batista, ó, não está dando, eu vou atrás de um pastorzão desse aí. Meus irmãos, Deus usa quem quer, na hora que quer, como quer, para os propósitos que Ele quer. Porque esse mesmo homem que fez tudo isso, morreu morte morrida. Sabe de quê? De doença. Que morte sem graça para um cara que foi tão usado assim por Deus, né? A Bíblia diz, ele adoeceu e não teve jeito. Morreu. Essa, irmãos, é a verdade sobre nós. Quem é grande é Deus. Os milagres vêm de Deus. E Ele pode usar quem Ele quiser. Homem ou mulher, de qualquer idade. E você vê que na Bíblia até uma jumenta Ele usou para falar com Balaão, o profeta. Então, aí você pode falar com o meu oro. Senhor, o senhor usou até uma jumenta. Usa seu servo, seu burro aqui, ó. Quer dizer, não interessa. A gente tem que colocar o coração em Deus e aguardar os milagres da parte de Deus. Mas nós podemos olhar para aquelas pessoas que estão próximas de nós, que nos incentivam, que buscam conosco, que oram conosco. 4 verdades que eu quero considerar com você a respeito de quê? Do tempo de crise e do tempo que a gente precisa de milagre.
O Brasil está em crise, o Brasil precisa de um milagre. Sim ou não? Os bilhões de déficit anuais que tem acontecido, só milagre. Então você e eu precisamos parar de falar assim, não tem jeito. Você vai falar assim, tem todo jeito no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Resista a dizer, onde nós vamos parar? Diga assim, Senhor, queremos parar na cara do milagre. Então para de reclamar. A Bíblia nos recomenda que nós não façamos nada com murmuração, mas vamos permanecer firmes na palavra. 4 verdades que eu quero destacar nesse texto aqui, acerca da crise na vida das pessoas que são de Deus, dos servos de Deus. Primeiro, servos de Deus também têm problemas. Repete comigo, os servos de Deus também têm problemas. É discípulo, é discipulador, tanto faz. Os servos de Deus também têm problemas. São problemas grandes, são problemas intransponíveis muitas vezes, além da nossa capacidade de gestão. O texto não fala quem era esse homem que morreu, mas na vida dele nós vimos aí tragédia, escassez e impossibilidade. Era temente a Deus, mas morreu. Alguns especulam de quem ele morreu. O texto não fala. Então, talvez seja complicado você dizer, ele é um cara desorganizado financeiramente. Do texto não fala. Nós podemos levantar algumas hipóteses. Talvez ele tenha morrido por acidente, a vida estava organizada, as coisas estavam indo bem, o fluxo de caixa estava normal, estava tudo trabalhando normal, só que ele teve um acidente e morreu. Pode ser. Ele pode ter tido uma morte repentina, fugiu ao controle, a coisa estava organizada e desorganizou. Ele pode realmente ter ficado endividado? Pode sim. O historiador Joséfo, Flávio Joséfo, que viveu no 1º século, ele tem uma opinião, ele é um historiador da história hebraica, ele acha que é um cara chamado Obadias, que está em 1 Reis capítulo 18. Obadias era discípulo, temente ao Senhor, e ele era servo de Acabe, um rei muito malvado, pior a mulher, Jezabel. E foi esse camarada que ajudou Elias a esconder da fúria de Jezabel 100 profetas. 50 numa caverna, 50 em outra, e alimentá-los por 1 ano. Então, Joséfo pensa que você não alimenta 100 pessoas durante 1 ano sem se endividar. Pode ser que essa dívida enorme foi contraída por causa dessa ação dele. Porque você não sai levando pratinho de comida para quem está escondido, você não pode dar na cara, sim ou não? Então era alguma coisa muito bem articulada, muito bem feita, custou caro, e pode ser que esse seja o sujeito que morreu endividado, porque morreu servindo. A verdade é que o texto não fala. Mas nós devemos tirar lições para nós. Por que é que eu estou endividado? É porque eu fui pego de surpresa por uma enfermidade, gastei tudo que tinha, o que não tinha, e agora estou no vermelho? Ou não foi isso exatamente? Foi porque eu não olhei as minhas finanças, não organizei minhas finanças, eu gastei mais do que ganhei, eu não fiz as coisas da maneira certa, eu fui para aquilo que eu gostava e não aquilo que eu precisava. É uma boa parada, é uma boa hora. Em tempo de crise a gente tem que parar, olhar o orçamento, encará-lo e às vezes cuspir nele. Para o papel molhar e ficar mais fácil de rasgar. Você vai falar, não, está errado. A hora que puxa a soma da entrada e puxa a soma da saída é maior. Isso não pode acontecer. Nós temos que fazer alguma coisa, senão isso não vai terminar bem. O fato é que servos de Deus têm problemas. Pode ser dívida, pode ser enfermidade, pode ser problema de relacionamento, casamento, não interessa. Gente que serve a Deus também tem problema. Há uma teologia que não é bíblica e nem pode ser. Se você fizer um exame da Escritura, lendo um texto atrás do outro, você não vai acreditar naquele tipo de teologia da prosperidade que diz que quem está doente está em pecado. Não vinga. Ela não passa no exame da Escritura. Que todo filho de Deus tem que ser rico. Não passa.
Nossa, por quê? Basta você ir para o Sudão, onde os cristãos estão sendo perseguidos, e eles estão comendo grama, estão comendo capim seco, não tem um tostão, estão sofrendo e morrendo por amor a Jesus. E a prosperidade dessa teologia não serve para eles? A teologia da prosperidade, aliás, é bem do nosso mundo capitalista. Precisa tomar cuidado com isso. Porque os homens do passado, os homens que estão aqui na Bíblia, têm problemas de verdade. E nós sabemos que Deus faz milagres, que Deus faz maravilhas, mas tem o tempo de Deus, a hora de Deus, o modo de Deus, e muitas vezes nós vamos passar por um deserto grande antes de ver o sobrenatural de Deus. Isso pode ser falha nossa, e pode ser até propósito divino, para nos fazer crescer e depender dele. Eu tenho certeza, irmãos, Gilson, eu tenho certeza da minha parte, de que Deus não me dá muitas outras coisas, porque eu não saberia administrar. E falo inclusive de dons espirituais. Deus não dá gilete na mão de criança, navalha na mão de criança. Então é uma coisa séria. Saiba que não é sempre que o diabo está com a mão sobre você. Muitas vezes a situação te levou, ela é uma situação natural, normal, é consequência de más escolhas, outras vezes consequências de coisas que você não tem gestão. Quem perdeu o emprego? Vocês viram no Rio de Janeiro, pessoas passando 2, 3, 4 meses sem receber salário. Você vai culpar um cara desse de estar na lista do SPC? Sim ou não? Não tem jeito, não depende dele. Então, irmãos, muitos irmãos têm passado lutas de todo tipo, e eu quero que vocês vejam por essa história, que um servo de Deus, fiel, também passa por problemas. O texto revela que a mulher, a viúva, foi até o profeta e disse: tu sabes que ele temia ao Senhor. A duplo testemunho aí, sabia? Porque ela estava falando do marido dela. Ela sabia quem era ele dentro de casa. E ela falou: eu sei que o senhor conhece o meu marido. Eu sei que o senhor sabe que ele era um homem fiel, justo, e que temia o Senhor. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Agora, umas coisas que eu aprendo. Ele morreu endividado e por isso deixou os seus 2 filhos e a sua mulher numa situação complicada. A mulher porque não podia prover a si mesma. E os filhos que a ajudariam agora iriam ser escravos. Olha que situação. Perder o marido, perder o sustento e ter os filhos vendidos para pagarem a dívida. Para pagar a dívida, dificílimo. Aquele homem deixou dívida muito difícil de ser paga. Só que ele deixou outra coisa. Ele deixou um legado e deixou boas amizades. Ela teve a quem recorrer. Ele era do grupo dos discípulos. E ela foi no discipulador. E falou: amado discipulador, olha a minha situação. Você está vendo, irmãos? Então não fica curtindo a sua vida sozinho, fechado, enclausurado. A vida foi feita para ser vivida em grupo, em turma. É muito melhor, porque a gente aprende uns com os outros. A gente pode ser corrigido e pode corrigir. A gente pode se completar. A gente pode descobrir grandes vantagens da vida em comum. É por isso que a Bíblia diz que na igreja nós devemos ser fiéis. Ninguém abandone a vossa congregação, como é costume de alguns. E na época em que escreveu congregação, não era templo assim não. Era pequeno grupo em casa, era célula mesmo. Ninguém abandone as reuniões da célula. É importante permanecer firme. Ela não deixou dinheiro, ele não deixou dinheiro, mas deixou legado, deixou amizades. E aliás, eu tive em 1986 no Equador, e lá eu descobri um costume dos crentes muito interessante. Quando alguém batiza uma criança no púlpito, quando já chega a idade da razão e ela batiza, eles não levam lá quem ganhou, eles levam lá o padrinho. Que teoricamente você imagina que é um costume católico, não é? Não é evangélico. Mas lá, eles querem dizer sempre: olha, na minha falta, esse irmão vai cuidar da minha família. Que coisa linda. Quem sabe você tem caminhado tão bem com pessoas em discipulado, em comunidade, que você possa olhar as pessoas com essa possibilidade de dizer: irmão, fica frio, se acontecer alguma coisa,
no que me disser a respeito, estou aqui para servir você até na sua ausência. Creia que isso é possível? Diga glória a Deus. Então ore, diz: Senhor, quem são os meus afilhados, não é? Papai, quem são os meus padrinhos? Vamos aprender a ver que pessoas têm problemas de verdade, têm escassez, têm impossibilidade, têm tragédia. Essa é a primeira verdade que o texto revela para nós. A segunda é que servos de Deus devem estar prontos a ajudar. Versículo 3, 2 e 3, quando a viúva chega para Eliseu, ele diz: o que eu posso fazer por você? Essa é uma palavra-chave no discipulado. O que eu posso fazer por você? O que está rolando? O que eu posso fazer por você? Em que eu posso te ajudar? Todo servo de Deus, homem e mulher, de qualquer idade, deve entender que foi colocado aqui para ajudar, para cooperar. A Bíblia diz que nós somos como o corpo humano. Irmãos, os nossos membros no corpo foram colocados todos muito bem colocados, todos bem ajustadinhos, para que um supra a necessidade do outro. Quem de vocês já machucou um pé e teve que começar a defender o pé assim, ó, pisando meio de ladinho, e de repente estava com um problema do outro lado aqui, ó? Começou a sentir dor do outro lado. Por quê? Porque descompensou. Tudo foi feito para cada um fazer a sua parte. Se um membro falhou, ele começa a trazer problema para o outro. Então é assim. Todo servo de Deus, todo discipulador ou discípulo precisa entender que está aqui para ajudar. E deve estar disposto a ajudar. Tem gente que quando vê o problema, fala assim: deixa eu ir caindo fora meio de... O cara começou a baixar ali e começa a ficar longe. Ó. Eu sei que a hora esse cara vai me pedir alguma coisa, então deixa eu vazar. A Bíblia diz que nós não devemos, inclusive financeiramente, fugir de quem quer nos pedir emprestado. Sabia disso? Está em Provérbios: não fuja daquele que te procura, para que você lhe empreste. E a Bíblia ainda revela: quem empresta ao pobre, não, quem dá ao pobre, empresta a Deus que o fez. Aleluia! Olha cada coisa, cada princípio. Então nós devemos aprender que, como servos de Deus, nós temos de estar dispostos, prontos para ajudar, sem omissão. Às vezes não dá, às vezes você não pode, não tem como fazer. Quando um sujeito está afogando, você tem como ajudá-lo. De uma certa maneira você consegue ajudá-lo, de outra você afunda e morre junto com ele. Então, bom senso, bons conselhos são importantes. E é o que acontece aqui. Ele pergunta: o que eu posso te ajudar? E depois, a segunda pergunta de diagnóstico é assim: o que é que você tem em casa? É muito importante nós sabermos que mesmo quem está com muitos problemas, sempre tem alguma coisa ainda em casa. Pode ser uma azeitona, irmão. Pode ser, não um pequeno frasco com azeite, mas alguma coisa tem. Uma vez eu conversei com um discipulador e ele estava tentando ajudar um homem. E o homem fugia, era uma confusão. E ele começou a cercar esse homem para ajudá-lo, e esse homem fugia. E um dia ele foi na casa dele. E o camarada tinha saído. E aí ele conhecia a família, conseguiu entrar. E com muito jeito, ele era pastor, abriu a geladeira. Sabe o que tinha na geladeira? Nada. Mas tinha água. A água tinha lá na geladeira. E a geladeira estava funcionando. Então, nós vimos aqui que esse servo de Deus pergunta àquela mulher: o que eu posso ajudar? Eu estou disposto a ajudar. O que você quer que eu faça? Em outra ocasião, em outras situações, ele diz assim: eu posso orar por você? Essa sunamita que nós falamos agora há pouco, ela era uma mulher rica, casada com um ancião, mas ela não tinha filhos. E ela via tanto poder na vida desse homem de Deus, falou assim para o marido dela: vamos construir aqui em casa um sobradinho, um quartinho lá em cima, suficiente para ter uma caminha e ter lá uma mesa para ele, aí vamos colocar uma botija d'água, porque assim o homem de Deus vem e se hospeda ali. E ele, a partir de então, veio fazer suas refeições na casa dela, quando passava naquela região. E um dia, ele agradecido, é esse Eliseu ainda, ele falou para o servo dele, Geazi: Geazi, chama a sunamita aqui. E ela veio e ele disse assim: o que eu posso fazer por você? Eu posso orar por você? Ela disse: não tenho que orar, está tudo bem. Não, você não quer que eu peça um favor do rei, do governador, das autoridades, dos juízes? Não, está tudo bem. Então tá bom. E depois ela desceu, ele retomou a conversa e o Geazi, olha só, quem está disposto a ajudar, falou assim:
Só que tem um detalhe, ela não tem filho. Então ele falou assim, chama ela de volta. Ela chegou, pois não, falou assim, daqui 1 ano, mais ou menos nessa época, quando eu passar por aqui, você vai estar com o neném dos braços. Diga aleluia. Ela falou, não brinca com coisa séria. Não brinca. A Valquíria já deu testemunho aqui. Não brinca com coisa séria. Ele falou assim, você vai ver. 1 ano depois, aquela criança havia nascido. É essa disposição de ajudar. A oração pode muito em seus efeitos, a Bíblia diz isso. Nós podemos, no mínimo, quando não temos nada, ter o grande poder da intercessão, porque a Bíblia diz que a intercessão do justo pode muito nos seus resultados, nos seus efeitos. Diga, você está precisando de alguma coisa em que eu posso te ajudar? Coloque-se à disposição. Acontece que essa criança cresceu, e começou um dia, quis ir ver o pai estava na lavoura, ele foi, chegou lá, ficou vendo o pai com os trabalhadores, aí deu uma dor de cabeça, e ele falou, ai, está doendo, minha cabeça, está doendo, minha cabeça, chamou, ó, leva ele para a mãe dele, e ele foi para casa e ficou no colo da mãe até meio-dia, e morreu, aquela mulher não falou nada para o marido dela, ela falou assim, me manda um jumento, mas para quê, não é dia de festa, não esquece, não tem problema, manda o jumento aqui, eu preciso de um jumento. Selaram o jumento e ela correu, não falou nada para o marido que o filho tinha morrido, e foi até onde estava Eliseu, e não falou nada para Eliseu. Eliseu já mandou o servo Geazi ir lá na casa, para sarar o menino, ela nem falou o que era, e ela falou assim, só eu não vou não, o senhor mandou o seu servo, mas eu não saio daqui, agarrou o pé dele lá e falou, não, daqui eu não saio, se o senhor não sai daqui eu não saio, e não falou o que tinha acontecido em casa. Você precisa ir em casa, não falou. E aí ele, então não teve jeito, saiu e foi. E chegou lá, o menino estava estendido lá no quarto dele, que ela tinha construído em cima. E ele então entrou, fechou a porta, sozinho, orou. Depois, olha cada coisa doida que Deus faz. Deitou em cima do menino. A Bíblia diz olho no olho, cara na cara, assim. Ficou um tempo, até aqueceu o corpo do menino. Saiu, começou a andar e continuou orando. Aí foi lá, ficou de novo em cima. Aí o menino levantou, chamou Geazi e falou assim, ó, entrega a criança para a mãe dela. Meus irmãos, eu não tenho essa possibilidade, a menos que Deus me dê, como ele também não tinha, mas nós vamos ser usados por Deus, à medida que nós dissermos, o que eu posso te ajudar? Então não diga, eu não sei, diga, em que eu posso te ajudar? No mínimo, orar, você vai poder orar e abençoar as pessoas. São perguntas muito importantes. Olha, você tem que ajudar na solução dentro dos dons que Deus te deu. Deus te deu. Tem dom na Bíblia mencionado. Dom de fé, de serviço, misericórdia, hospitalidade, sabedoria. Dom de milagre. Foi o caso dele. Ele tinha um dom de milagre. Há mais milagres do que nós podemos imaginar que podem acontecer, desde que a gente se disponha a fazer. O Yuri, nosso filho, dá exemplo disso. Ele, no campo missionário, viveu mais milagres do que vive aqui. Hoje não dá tempo de contar. Vocês peçam para ele contar o milagre do cabrito. Tá bom? Não dá tempo de eu contar. Mas, tem coisas que nós queremos que aconteça aqui. Não vão acontecer. Os milagres não vão acontecer aqui. A gente vem, assiste o culto, né? É como ligar a televisão, assistir um programa, desligar e ir embora. A gente não passa do culto, não. Vamos para os relacionamentos. Vamos viver de perto a necessidade das pessoas, dizer, em que eu posso te ajudar? E Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos para atender as pessoas, inclusive com os dons que nós temos. Há um negócio interessante nesse texto aqui, meus irmãos, é que ele diz, olha, o que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Ela disse, olha, só uma pequena jarra com azeite. É interessante, irmãos, que ele começa a dar orientação. Ele fala assim, olha, primeiro, vá pedir vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Aí tem um princípio. Se você tem bom relacionamento, isso. Fecha a mão para os outros, fecha. Fecha mesmo, diga não. Diga é preguiçoso, é sem vergonha, diga. Porque no dia que você disser, você não tem a porta para abrir e para bater e pedir ajuda. Já ouviu o ditado, uma mão lava a outra? É isso aí. Essa mulher tinha bons relacionamentos. O profeta era homem que temia a Deus, a família temia a Deus, tinha bons relacionamentos. Quem tem amigos,
cuide muito bem deles. Quem tem um amigo muito fiel aqui, levante a mão. Quem tem muitos amigos muito fiéis aqui, levante a mão. Quem acha que não tem amigo fiel e está precisando de algum aí, levanta a mão. Aí, tem mãos aqui levantadas. Aí. Quem está precisando de um amigo fiel, levante a mão. Olha aí. Não, mantenha levantado, nós vamos ver você. Não, você não falou porque que precisa de amigo? Falou que precisa de amigo. Falou, está falando. Aí, ó, você estava aí perto, percebeu isso? O Espírito Santo falou alguma coisa com você? Ou o cara levantou a mão e falou assim, não tem nada a ver comigo. É aí que começa. É aí que começa. Os milagres acontecem em casa quando nós dissemos, o que eu posso fazer por você? É interessante, irmãos, que o texto, continuando, vai ensinar a terceira lição. E ele disse, pega as vasilhas, muitas. Isso mostra o quê? O limite da fé. Se você acha que só 3 dá, no final da história só 3 serão cheias. Se você achar que 10 ou 100, olha aí o tamanho da fé. Ele não disse pegue tantas vasilhas, pegue vasilhas. Alguém podia pegar 1, 2 ou 3, acho que já está bom, não sei o que vai rolar. Mas ele disse, olha, você vai encher e vai separar essas vasilhas. É interessante que esse profeta, depois você pode ler 2 Reis, você vai achar interessante. O profeta trabalha muito com contas. Por exemplo, Naamã. Naamã era um homem muito poderoso, que estava com lepra e foi levado até Eliseu para ser curado. Eliseu nem o recebeu, porque havia uma hostilidade entre eles, né, entre as nações. Ele nem recebeu e falou assim, tá bom. Ele trouxe um montão de presente para dar. Eliseu falou, não quero nem ver, não vou sair não. Um cara podre de rico, trouxe carta de recomendação do rei, uma riqueza para entregar. Ele falou, não vou nem receber não. Ele precisa de cura, então tá bom. Ele vai ser curado. Fala para ele entrar no Rio Jordão e enfiar a cabeça lá e submergir 7 vezes. Aí o Naamã fala assim, como assim? Aqui no Jordão, lá em Damasco tem 2 rios muito melhores que esse aí. Aí o Cefo falou, não, deixa disso, o senhor está leproso, o senhor veio de lá aqui, vai perder a viagem, entra aí. Aí o camarada, não, 7 vezes? Por que 7 vezes? Não faz conta. Você não veio de longe, não precisa do milagre, não faz conta. Porque antes de 7 vezes não vai ficar curado. O profeta falou da boca de Deus que eram 7 vezes, talvez para cuidar do orgulho daquele camarada. Precisa de 7, talvez no meu caso 25. É a medida de cada um. Numa outra situação, o rei da Síria estava contra o rei Joiás. E o Eliseu, inclusive, já estava doente, bem próximo da morte. E o Joiás foi até o Eliseu e falou assim, olha, o senhor é como carros de guerra e valentes. O senhor sempre livra a pele da gente nas guerras. O senhor é nosso intercessor e Deus faz muitos milagres através do senhor. Agora o senhor está doente. E ele mesmo doente falou assim, pega o arco e flecha aí. Abre essa janela. Estica aí. Lá para o lado de tal lugar. Aí pôs a mão e falou assim, pode soltar. Aí depois falou assim, agora pega a flecha aí, e soca o chão aí. Aí o cara, pá, e parou. Ele falou assim, por que parou? Por que parou? Bateu só 3, só vai vencer 3 guerras. Se batesse 5, venceria 5 guerras. Se batesse 10. Então, irmãos, nós precisamos ser disciplinados e aprender, porque Deus às vezes demora. É que às vezes nós não submergimos as vezes que precisamos. Nós não nos humilhamos todas as vezes que precisamos. Nós não fomos fiéis e não buscamos com a intensidade que precisava ser buscado. Precisamos aprender que devemos estar prontos, mas também para ser ajudados, precisamos fazer a nossa parte. Terceira verdade, Deus tem milagres sobrenaturais. Veja só, servos de Deus se movem no sobrenatural. Aleluias. Primeiro, os servos de Deus também sofrem. Depois, os servos de Deus devem estar dispostos a ajudar. Terceiro, os servos de Deus se movem no sobrenatural. Porque aquela mulher podia dizer assim, Senhor, puxa vida, meu marido morreu, estou numa pindaíba, vou perder meus filhos, o Senhor me manda pedir coisa emprestada, vou ser humilhada ainda? Não. Mas ela foi, recolheu, se submeteu e agora está em casa. E o texto disse, feche a porta. É por isso que quando Deus multiplica o azeite, o milagre acontece dentro de casa.
feche a porta. Na cabeça de muitas pessoas, eu estou deduzindo que podia acontecer o seguinte: a mulher pirou. Ela perdeu o marido, agora ela está surtando, cara. Ela tá. Você viu o que ela está fazendo? Pedindo vasilha. A pessoa olhando e a mulher chegando com vasilha, grande, pequeno, vasilha. Essa mulher surtou, está doente. O que ela vai fazer com tanta vasilha? Não tem nada. Ela tinha uma certeza. O homem de Deus falou que aquela vasilha pequena, com pouco óleo, vai encher outras que serão separadas. Diga glória a Deus. Eu não posso admitir um cristão que não acredita em milagre. Eu não admito que a fé evangélica, a fé nas escrituras, sobreviva sem milagre, gente. Tudo é milagre. Começando de que Cristo morreu e ressuscitou. Diga glória a Deus. Se você crê na ressurreição de Cristo, é maravilhoso crer no sobrenatural de Deus. Eu fico encantado com o poder de Deus e o sobrenatural. E os servos de Deus devem caminhar no sobrenatural, crendo, mesmo que tudo diga não dá, impossível. Para Deus não há impossíveis. Nós vimos isso aqui hoje. Para Deus não há impossíveis. Essa menina, Valquíria, deu testemunho. Eu creio, e eu oro. Senhor, eu creio no milagre. E o poder de Deus fazer milagres é maravilhoso. Eu me recordo de Lázaro. Quando Jesus, depois de toda aquela história, gritou: Lázaro, sai para fora. Alguns escritores, historiadores dizem assim: sabe por que ele chamou pelo nome? Porque se ele não chamasse, se ele falasse morto, sai para fora, sairiam todos. Glória a Deus. Todos sairiam, porque qualquer morto fala: é comigo. Aleluia, eu creio em milagres. Não desista da sua batalha, da sua luta. Servos de Deus também sofrem. Não desista dos relacionamentos para dar e para receber ajuda. Estamos numa comunidade de amor, numa responsabilidade de cuidar uns dos outros. E creia no sobrenatural, se mova no sobrenatural. Ela fez tintim por tintim o que foi lhe mandado. Isso é muito importante, irmãos, obedecer tintim por tintim. Conhece essa expressão tintim por tintim? Mineiro lá da roça, tintim por tintim. Então diga para a pessoa que está do seu lado: obedeça tintim por tintim. É obedecer tudo, obedecer à risca. Ela pegou as vasilhas, trancou a porta, ela e os filhos. Sabe por quê, irmãos? Aquela crise era familiar. Deus queria milagre na família, queria provisão para a mulher e não queria que aqueles dois jovens filhos de um homem sério servissem como escravos. Era bênção para a família toda. Então, se una à sua família, dê apoio à sua família, chore com a sua família, ore com a sua família. E se o tempo está difícil, se está sem grana lá em casa, para de brigar. Fala assim: está proibido em nome de Jesus a briga aqui. Ao invés de brigar, nós vamos orar. Ajoelha todo mundo aí, vamos ajoelhar. Toda vez que a chapa esquentar, toda vez que o termômetro subir, vai pá. Estejam orando o tempo todo inclui esse momento. Vão ajoelhar e parar. Para com isso, você fala: não, para em nome de Jesus. Sabe que eu estou na autoridade da palavra. É oração o tempo todo. É isso aí. Então ela obedeceu. Portas fechadas. Isso me lembra Jesus dizendo que Ele espera que nós entremos no nosso quarto, no secreto, e fechemos a porta. E o nosso Pai que nos vê em secreto nos abençoará. Ele nos ouvirá. A dor é solitária. Muitas pessoas não conseguem mais contar 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquilo que está machucando o seu coração. A dor é solitária. Os solitários têm um cantinho especial. É o seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. Não seja como aqueles que ficam orando em público. Vai para o seu quarto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Palavra do Senhor. Palavra de Jesus, te recompensará. Nenhuma lágrima escorre sem Deus ver. Os anjos do Senhor recolhem as nossas orações e levam-nas na presença do Altíssimo. Os servos de Deus se movem no sobrenatural. Creia na provisão de Deus.
E ainda tem mais uma. Na Bíblia, muitas vezes o azeite tem a analogia, tem a função de representar a pessoa e a obra do Espírito Santo. É esse azeite que eu quero. É esse azeite que eu quero multiplicado na minha vida. Por último, a última verdade. Os servos de Deus voltam para obter a bênção total. Os servos de Deus sofrem, devem estar prontos a ajudar, devem se mover no sobrenatural e depois de abençoados, devem voltar para agradecer, mas receberão ainda a bênção total. Quando ela foi agora, foi para dizer o quê? Impressionante, amado profeta. Assim como o Senhor disse, aconteceu. Foi lindo. Eu estava lá, os meus filhos enfileiraram as botijas, a porta estava fechada, como o Senhor falou. E eu fui derramando, e eu fiquei assustada, porque era pequeno o pote, mas o azeite corria, e não parava, o azeite corria, e encheu uma botija maior, e eu parei. E o meu filho trouxe a segunda, e aquele pote pequeno ainda estava cheio, e eu virei, e começou a correr de novo. 1, 2, 3. Enquanto nós tínhamos vasos, o azeite corria. Enquanto eu me colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, enche esse vaso, o azeite vai correr sobre a minha vida. Enquanto eu, como vaso, dizer: enche, Senhor, o azeite vai correr. Deus é maravilhoso. E aí, então ela volta, e o texto diz, ela conta tudo. Ela tem detalhes para contar, ela sabe o quanto sofreu, ela sabe quanto se humilhou, e ela sabe da promessa que recebeu de Deus, a palavra profética, e ela obedeceu, fez tudo direitinho, e tudo quanto Deus havia prometido por ela, por instrumentalidade do profeta, aconteceu, e por isso ela contou tudo. A história que começou com uma dívida, agora termina com um crédito. Começou com morte e termina com vida, porque ela fala assim: agora vende tudo, e com o resto vocês poderão viver. Ganharam aposentadoria aí, porque Deus deu e vai sobrar, não é para agora não, é para viver. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Mas isso implica, irmãos, em fazer algumas coisas também. Para nós que estamos aí com problemas financeiros, por exemplo, que é o caso dela, faltou a grana, a gente tem que ouvir. E no discipulado, na prestação de contas, acontecem algumas coisas. Há um mandamento, ele não pode ser questionado. Há o conselho, que deve ser considerado, e a opinião, que pode ajudar. Se é alguma coisa que eu recebo, está na palavra, eu como discipulador e como discípulo devo receber. Assim diz a palavra do Senhor, eu recebo. Se for um conselho, eu vou estar atento para ouvir bons conselhos, como recomenda a Escritura. Se for só uma opinião, eu vou dar valor e vou ficar livre para tomar uma decisão diferente. No caso aqui, além disso, o servo do Senhor disse: vai e vende, paga as dívidas e vive com o resto. Então, algumas coisas. Primeiro, para vender, ela precisa sair. Para sair tem que haver iniciativa e organização. Se você tem que vender alguma coisa, tem que sair. E tem que ter iniciativa. Não fica dormindo e dizendo: Deus proverá. Falei para você, eu era pastor lá em São Bernardo do Campo, trabalhava em multinacional ainda, já era pastor. E falei: se no dia, qualquer dia a empresa me demitir, não tenha dúvidas. No dia seguinte eu estarei vendendo meia na porta de fábrica. Mas não vai faltar recurso, não vai faltar homem dentro dessa casa. Não é verdade? Aqui em Campo Grande não tem fábrica, como tinha lá. Então eu digo para você, se a igreja um dia fala assim: pastor, encerrou, não dá mais, foi bom, não foi legal. No dia seguinte eu vendo o carro, compro uma Kombi, vou no Ceasa e encho de verdura. E eu sei que tem muita pessoa querendo comer verdura nos bairros aí. Vou chegar com os trocados em casa e falar assim: mulher, tem homem aqui dentro de casa.
tem que ter iniciativa e tem que ter organização. Se organize. Para vender tem que haver criatividade. Aí, você está vendendo? Tem que ter criatividade. Não fica fazendo a mesma coisa. Não. Criatividade. Inventa, tenta. E também tem que ter verdade. Quem vende precisa falar a verdade. Deus não aprova quem vende porque está mentindo. Diga a verdade e Deus vai te prosperar. Perca uma grande, uma enorme venda para ser aprovado por Deus, porque Ele vai te prosperar. O diabo quer aprovar suas mentiras e fazer você ganhar. Você não estará ganhando de Deus, estará ganhando de mamão. Presta atenção. Todo dinheiro que entra fácil não entra pela mão de Deus, entra pela mão de mamão, um demônio. Cuidado. Para sair tem que ter iniciativa e organização, para vender tem que ter criatividade e verdade, para pagar, tem que pagar tudo com integridade. O sujeito está devendo na praça e está viajando, viaja aqui, viaja ali, toca de carro, faz isso, e o outro fala assim, puxa vida, coisa chata, né? Não queria nem jogar o irmão, mas caramba, olha aí, o cara está precisando e olha o cara. Toma cuidado, não ostente o que você não pode. Você está num tempo de vacas magras, ande com elas. Coma comida magra. Deixe de lado as gorduras. Irmãos, estou lendo um livro, Uma Vida Abençoada. E um casal de pastores muito novos estava vivendo muito difícil. Tempo difícil. E Deus falou assim, olha, vocês têm que acertar a vida financeira de vocês. E eles tinham um bem muito caro, muito precioso. Que ele diz, era até ridículo a gente naquela pindaíba ter aquilo. Eles venderam. E por um ano, não fizeram contas, não comeram fora, não foram ao cinema, não comeram pastel fora de casa, não fizeram nada, só poupando, só. E Deus os fez prosperar e são riquíssimos. Porque partiram de quê? De encarar a própria situação e pagar as dívidas, não ficar devendo. Para pagar precisa ter integridade, tem que ter crédito. Depois é viver com a sobra de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Eu não sei que tipo de milagre você precisa. O Espírito Santo é quem sabe. E eu me emociono lendo a palavra de Deus, porque ela me toca fundo. Ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. E ela é a palavra do meu Deus, o meu Deus. Então ela não volta vazia, ela cumpre o propósito. Ela me aprova ou me desaprova? Ela me ajuda ou ela me atrapalha se eu quero desobedecer? Que a palavra de Deus caia sobre o seu coração. E a semana, talvez você tenha que fazer uma reunião em casa e conversar sobre essas coisas. Precisamos de um milagre, precisamos fazer as coisas certas. Os servos de Deus também sofrem. Os servos de Deus têm que estar dispostos a ajudar e a ser ajudados. Os servos de Deus se movem no sobrenatural, não contando apenas com o aqui e agora. Quem tem, quem não tem. Deus é que faz os milagres. E quarto lugar, volta, agradece, recebe instrução, obedece e prospera para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, Senhor, essa é a tua palavra, o teu servo fez o que entendia, poder ser útil para esclarecer. Teu servo lutou contigo para ser verdadeiro e fiel na explanação da tua palavra. Mas nós sabemos, os milagres estão com o Senhor. E nesse caso, podem acontecer a portas fechadas lá em casa. Então, Senhor, leva-nos para casa, imobiliza-nos para receber da tua parte provisão e recurso. Tempo de crise é tempo de milagre, fechadas, na inteira, completa dedicação de vida, santidade e dependência do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito, seja com todo o povo de Deus em tempo de crise, desde agora e para sempre. Amém. Vai na vitória, Deus te abençoe. Aleluias. Sábado, 14 horas, te espero.